Companheiros do Amor, é com muita alegria que estou aqui para trazer algumas observações a respeito do tema do livro Palavras da Vida, na lição 12 do Conhecer-se. É muito interessante que esse capítulo de estudo traz muito interesse, muita preocupação no movimento espírita. Tanto que no Livro dos Espíritos, questão 119, Santo Agostinho faz observações muito profundas a respeito do tema. Ele diz o seguinte, que sem que você se conheça, você jamais poderá promover mudanças em sua vida. Você não conseguirá se transformar ou evoluir em seus hábitos, suas atitudes. E Santo Agostinho, um grande filósofo, ele da Igreja Católica, do cristianismo, ele escreve nas obras da codificação, e exatamente nessa questão que eu coloquei, ele fala sobre o conhecer-se a si mesmo. E ele diz que a única maneira que ele conseguiu ir se conhecendo é fazendo uma introspecção, uma reflexão a respeito do próprio comportamento. Para isso, todas as noites, ele se perguntava, será que tudo que eu fiz hoje para os outros, eu gostaria que fizessem para mim? E ele raciocinava sobre isso e viu que realmente muitas coisas que ele fez para os outros estão inapropriadas e não gostaria que fizessem para ele. Aí ele avança e diz, será que tudo que eu falei dos outros, eu gostaria que falassem de mim? Ou ainda mais, será tudo que eu comentei e falei dos outros, eu gostaria que falassem de meus familiares? Pode até ser que de um cunhado até ele gostaria, mas dos próprios filhos, dos pais, da esposa, não gostaria que falasse. E ele avança ainda mais nas suas reflexões. Ele chega a um ponto de dizer, será que eu teria coragem de tornar público o que passa pela minha cabeça? Ou seja, vocês acham que um de nós, como eu neste momento, teria coragem de contar para vocês tudo o que eu pensei hoje? Vocês sabem que nós temos segredos que nem as paredes nós confessamos. E Santo Agostinho se expunha a esse ponto. Será que eu terei coragem de em público falar para os outros aquilo que se passou pela minha cabeça? E, portanto, são reflexões muito profundas. Entretanto, nós temos que observar que não passa de um beabá da modificação, da mudança de comportamento. Porque, na verdade, isto são apenas perguntas e respostas. Mas se você não estiver dentro de uma visão mais espiritual, se você não estiver vendo além dos olhos do físico ou ouvindo além do ouvido, você não perceberá que para modificar não basta simplesmente responder às perguntas de Santo Agostinho. Exige que você tenha a humildade de aceitar que você errou e a coragem de, no dia seguinte, mudar os seus hábitos, suas atitudes, o seu comportamento, para só então ir gradativamente mudando a sua vida para melhor. Por isso, o conhecer-se é fundamental. Nós lembramos que, certa vez, na parábola do bom semeador, ao final, Pedro questiona Jesus por que ele falava em parábolas e não era claro, explícito naquilo que ele dizia. E Jesus diz, porque aqueles que vendo não verão e os que ouvem não ouvirão. Ou seja, Jesus quis mostrar que há uma outra visão que os cegos podem ver, uma outra visão espiritualizante que vai além da visão limitada do corpo físico, que vai além dos 180 graus de nossa vista. Ele vai exatamente aonde os olhos não alcançam.
E é esta percepção que a doutrina espírita nos permite ter, nos permite visualizar e enxergar, não enxergar, ver aquilo que os olhos não veem. E é isto que está implícito nesta lição do conhecer-se. Porque você pode até saber, conhecer os seus defeitos. Isto já é um passo muito importante, porque você está derrubando um pouco o seu orgulho. Você conseguiu ver aonde você erra. Agora vem a humildade sua em se apresentar diante do seu erro com capacidade para modificar o seu comportamento, as suas atitudes. No livro Palavras da Vida, na lição 12, que é o conhecer-se, e é exatamente sobre isso que nós estamos falando, eu separei 5 questões para fazermos uma reflexão rápida, porque André Luiz desce ao beabá nossa cartilha, até porque que na escala evolutiva nós mal começamos a engatinhar. Nós nos tornamos homo sapiens há bem pouco tempo, e não foi só o físico que evoluiu, a alma evoluiu junto. E, entretanto, estamos ainda muito no início, basta observar o estilo de violência com que o homem no planeta Terra vive. Mas eu vou citar alguns exemplos que André Luiz fala no livro. Ele diz, não se marginalize, trabalha. Olha que interessante. Se você perceber que você tem uma ociosidade crônica inerente a você, que não é perceptível aos olhos dos outros, mas é perfeitamente perceptível a você, a tua consciência, quando você tem humildade para isso, você vai perceber que muitas vezes nós alegamos uma série de desculpas para não trabalharmos. Nós nos colocamos à margem do caminho. Nós nos colocamos fora do campo de batalha. É muito mais fácil eu demonstrar que estou envelhecendo, que eu estou doente, que eu estou fora do conhecimento e manter a minha posição de sossego. E muitas vezes na doutrina, que não é um trabalho remunerado, nós também preferimos ficar apenas tomando passe, água fluida, assistindo palestras, do que enfrentar, se preparar, estudar e trabalhar. É mais ou menos o que André Luiz quis dizer. Trabalha, não se marginalize, não se coloque na posição de vítima, de doença, de doente. Aí ele diz mais, não apenas administre, obedeça. E realmente, quem não gosta de mandar? Quem não gosta de administrar? Quem não gosta de ser servido? Mas para que isso aconteça, é necessário que você ombreie com o tarefeiro e obedeça às necessidades que tem. Não somente de mandar, mas saber obedecer. Saber obedecer é uma grande virtude, não só porque você deve respeito a quem tem mais autoridade, mas você demonstra humildade da maneira como você respeita o teu superior. E ele diz mais, não reclame, desculpe. Realmente, uma das coisas que mais fazemos na vida é reclamar. Nós reclamamos da fila do ônibus, reclamamos do salário, reclamamos do governo, reclamamos das epidemias, enfim. Nós reclamamos de tudo, de todos, mas não temos coragem de desculpar aqueles que reclamam de nós. Não é? Jesus tem aquela passagem que fala do servo que foi perdoado pelo seu senhor e não perdoou o outro e acabou sendo preso. Isto é muito comum. Nós exigimos que nos perdoem, nos desculpem, apresentamos 1000 desculpas, seja para o guarda do trânsito, seja para a mulher, para o marido, mas não aceitamos a menor desculpa de um filho, de um pai, de um amigo, enfim. Ele diz ainda, não se rebaixe, se eleve ou
não rebaixe, eleve, porque quando nós estamos numa posição de comparação e não temos atitudes ou virtudes capazes de superar os outros, é muito comum nós rebaixarmos o outro para que a nossa posição se destaque. Ao invés de rebaixar, nós temos que nos elevar. E Jesus disse, maior de todos é aquele que se fizer pequeno. Não pequeno em estatura, mas em espiritualidade, no sentido de respeitar a posição de cada um. Então não rebaixe os outros, os eleve. Isso demonstra grandeza de espírito. Isso demonstra autoridade sua. A autoridade não é aquela que você impõe pela posição que você ocupa, mas pela pessoa que você é, pela sua conduta, pela forma como você vê a vida, como você encara os amigos. E a última que escolhi é não fuja, permaneça, porque é muito comum diante de um problema, diante de uma situação difícil, da morte de alguém, da perda, da traição, perda de um amor, de um filho, de um pai, nós fugirmos ao problema, a fuga é uma das proteções, das autoproteções que fazemos. E nessa fuga nós buscamos a bebida, nós buscamos a droga, nós buscamos o jogo, nós buscamos a ociosidade, a doença como fuga, a velhice como fuga. Quantos na nossa idade está alegando incapacidade, falta de memória, falta de força nas pernas, nos braços, e se mantém preso em casa? Mais 10, 15 anos de inoperância. E o espírito não envelhece. Como é que vai ser encarar o espírito dizendo, olha, eu perdi 20 anos da minha vida porque me aposentei aos 60 e morri aos 80. Então, não fuja, permaneça no trabalho, permaneça firme. Esta é a mensagem da lição 12 do livro Palavras da Vida. Muito obrigado, um carinho muito grande para todos vocês.